avião aqui. De volta com o Educador Entrevista, nosso sexto bloco. Eu converso hoje aqui com o vereador Paulo Borges. Paulo, gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Muito boa tarde a todos que nos dão a honra, né, da audiência. Eu que agradeço o convite e vamos aqui tentar falar um pouquinho sobre o trabalho no Legislativo, sobre a nossa cidade, levar um pouco de informação para o nosso povo do que está acontecendo na nossa política. Muito bom, né? Temos pauta aí para a próxima sessão, né, a respeito da questão da telefonia móvel, Paulo, né? Sim, é importante deixar claro, né? Foi uma matéria que foi protocolada, oficialmente ela não está na pauta ainda, mas eu quero crer que pela dinâmica da nossa casa, ela deve estar na pauta na próxima sessão. É um assunto bastante importante, polêmico, acima de tudo. Costuma-se dizer a boca miúda, né, Luciano, que é briga de cachorro grande, né? Porque as operadoras, de um modo geral, têm a sua força política, têm a sua força jurídica, têm a força contratual, né, pela concessão, e aí é importante a gente lembrar que o serviço de telefonia é uma concessão de serviço público, né? Ele está lá no rol dos serviços tidos como essenciais à população. Então, diante desse cenário de muita reclamação, e eu próprio vivo isso, né? Dependendo do local, você tem que atender um cidadão, você tem que atender um cliente, né? Seu profissional também, além de político, e você não tem sinal, o teu dado está ferrado, você não consegue sinal de jeito nenhum, né? E, enfim, aí oscila muito. Então, eu acho que é um questionamento que a gente precisa fazer, e dependendo, né? A depender das respostas que nos vierem, tomar outras medidas mais severas, pedir o apoio do Legislativo Estadual, pedir o apoio do Legislativo Nacional, enfim, buscar aí que seja feita a excelência na prestação de serviço de telefonia. É isso a nossa intenção. Muito bom. E é importante também até para se ter um feedback da população, né? Porque como você colocou, não é? Às vezes o vereador acaba levando o pleito aí, a reclamação de alguns munícipes, Sim. né? Só que isso abre a porta para outros também que não contactaram, que estão sabendo agora a respeito disso. Sim, eu acho muito importante. Você pega, só fazendo um gancho, lembra, recentemente nós tivemos aí uma audiência pública dos taxistas, que foi uma matéria também que foi de autoria nossa, né? Deste vereador. Causou realmente uma repercussão. Por quê? Porque as pessoas começaram depois a falar. Até então meia dúzia sabiam, mas depois no dia nós tivemos lá, graças a Deus, a casa cheia, com bastante representação, né? O corpo do pessoal levou até um corpo jurídico para discutir, debater o assunto. Então foi extremamente proveitoso esse dia. Quero crer que esse debate que se inicia com esse requerimento vá trazer realmente uma discussão mais ampla. Perfeito. Roberto aqui parabenizando pela iniciativa e colocando justamente isso, né, que tem tido problemas com a família em mais de uma operadora. Sim, esse é o grande problema, né? Assim, pela pesquisa que a gente começou a conversar, conversa aqui, conversa num barzinho, conversa no nosso trabalho, conversa com as pessoas, nas redes sociais, realmente é assim, todas as operadoras que se credenciam a disponibilizar o serviço na nossa cidade são alvo de reclamação, todas, sem exceção alguma, né? Dentro disso, não é? É lógico, como você colocou aí, você tem os limites do Legislativo Municipal, né? Sim. Por isso que muitas vezes tem que acionar aí a esfera estadual com a parceria dos deputados. Sim, mas veja bem, aí é interessante a nossa população também saber, porque muitas vezes a nossa população também não sabe de algumas informações, né? O Legislativo Local também, ele tem alguns mecanismos aí, vamos falar assim, a título de exagero, uma CPI, por exemplo. O Legislativo ele pode criar uma CPI para fazer uma investigação, para que se apure realmente se há responsabilidade, enfim. Mas isso eu já estou falando de extremo, né? Não creio que se chegue a esse ponto, porque eu quero crer que as operadoras venham com respostas saudáveis e com propostas também na mesma altura, né? Propostas de melhoria. E quem sabe em breve a gente não tenha realmente na prática uma melhoria baseada apenas no movimento do nosso legislativo, né? Giovana também parabenizando, disse que teve que entrar inclusive no PROCON contra uma operadora que não funcionava o celular dela para poder fazer a troca
sem o vencimento aí, que é uma outra questão que as pessoas reclamam muito, né, do prazo contratual. Sim, né? sim. O contrato, muitas vezes, nós que operamos o direito, sabemos que são todos derivados de cláusulas leoninas, cláusulas abusivas, né? O contrato em si é um contrato de adesão, você não tem muita escolha, ou você assina, não tem uma segunda opção, né? Mas eu quero parabenizar a participação da Giovana, do nosso ouvinte anterior. Obrigado pela participação. Eu acho que é isso, a cidade precisa realmente trabalhar e o Legislativo é uma das pontas, né? Mas não se encerra ali. Nós temos também Ministério Público, nós temos o Corpo Legislativo com medidas regimentais que nos facultam tomar medidas para que realmente se cumpra a legislação. Enfim, nós temos aí um primeiro passo para uma melhoria num serviço que nós estamos vendo pela participação da nossa população, que é um serviço que deixa muito a desejar. E é interessante o termo que ela colocou, né? Inclusive acionando o PROCON aí, não é? A gente, quando conversa aqui com os responsáveis, com o Maico, com o pessoal do PROCON, acaba vendo isso, que telefonia ainda lidera o ranking das reclamações. Das reclamações, é verdade. Por várias razões. Pela ineficiência do serviço prestado, pelos contratos abusivos, enfim, por uma série de fatores, né? Até por valores abusivos também, em alguns casos, né? Assinaturas casadas, né? Com outros serviços casados que a gente vê também. Enfim, vamos tentar aí buscar uma melhor prestação de serviço nessa área, naquilo que for cabível ao nosso Poder Legislativo local. Muito bom, né? E aí, acho que até fica uma dica aqui, né, que ela coloca, que é essa questão, né? Olha, se ela acionou, tantas outras pessoas podem ter acionado o PROCON. Sim. O PROCON deve ter dados a respeito dessas reclamações. Sim, muito importante a observação da Giovana. Vou até, após essa audiência aqui, falar com o Maico também, buscar, através de ofício, né, as informações acerca dessas reclamações, para que a gente municie realmente um próximo passo de ação nesse sentido. Muito bom. Abrindo um pouquinho a questão da pauta, né, a gente percebe dessa rotina dos vereadores, né, de estar em contato com a comunidade, de entender essas problemáticas e levar para sessões, não é? Isso é um fator que muitas vezes a boa parte da população não tem a rotina disso, né? Olha, de levar a problemática ao vereador. Sim. Nós temos aí, abrindo um parênteses também, uma gestão atual que nos franquia com maior facilidade levar essas demandas, né? É claro que essa demanda da telefonia ela não tem relação nem direta com o executivo local, mas em outras demandas a gente tem o prefeito Juninho, né? Eu aproveito para parabenizá-lo pela gestão, mandar um fraterno abraço ao doutor Ricardinho também, que tem feito uma gestão realmente à frente do tempo, né? Uma gestão mais voltada realmente a ouvir a população, mais voltada realmente a cuidar da nossa população. Mas voltando à questão, essa relação hoje Câmara e Prefeitura, ela é muito mais tranquila, muito mais transparente, né? Muito mais aberta, né? E isso facilita, muitas vezes, esse trabalho de campo do vereador. Muitas vezes o vereador está no campo, está numa situação, às vezes, até social, né? A demanda chega ao seu conhecimento e, assim, devido a essa flexibilização da relação Prefeitura, Câmara Municipal, às vezes naquele exato momento a gente já consegue diligenciar aí um atendimento com o secretário, com o diretor, até com o próprio prefeito, inclusive, e aí a gente consegue realmente fazer com que a gente consiga se aproximar da excelência do serviço público prestado no município. Sim, é um motivo de bastante alegria a gente conseguir ver essa sintonia das casas, né? Porque quem ganha no final de tudo é a nossa população, que vê uma saúde melhor preparada, vê uma educação melhor, enfim, vê o setor de obras trabalhando afinco e tantas outras. A assistência social tem feito um trabalho fantástico também no município. E aí, puxando a sardinha para o nosso prato, a Câmara Municipal também sempre apoiando essas ações e o resultado é aí. A gente está vendo o resultado a olhos vistos aí, né? Uma cidade melhor, uma cidade mais limpa, mais acolhedora, bem voltada mais para o setor turístico, enfim, ações que realmente levam à excelência da prestação do serviço público. Falar um pouquinho a respeito, né, de uma moção voltada aí à Guarda Municipal, vereador, né, a respeito do trabalho de rotina, mas algumas ações que têm se destacado. Sim.
para essa sessão, acredito também que deve estar na pauta aí, estou quebrando o protocolo, tá? Porque, na verdade... Estamos antecipando Isso, em primeira mão eu apresentado. estou te passando aqui. Nós protocolamos uma moção também, tá? Buscando aí reconhecer um trabalho de bravura realizado pela Guarda Municipal, né? Um trabalho aí, eu quero aproveitar para mandar um fraterno abraço para o Marcelo, que além de um grande amigo, é um excelente profissional e tem feito um belo trabalho na Guarda Municipal. Então teve esse ato aí, um ato de salvamento. Eu não vou entrar muito em detalhes, porque realmente senão a gente acaba quebrando um pouco a surpresa agradável do dia, no sentido de reconhecer, né, um trabalho de bravura realizado pela Guarda. Mas foi o salvamento de uma vida, né, que já, assim, nos primeiros momentos dava-se como óbito, né, e devido à insistência, um trabalho fantástico, e é por isso a razão da moção, né, um trabalho de insistência realmente em busca de salvar uma vida, conseguiram reanimar e, enfim, trouxeram a vida novamente, e realmente é um motivo de muita alegria, né, da gente saber que a nossa Guarda Municipal conta com um efetivo de pessoas que, além da sua função principal aí, que seria o zelo com o patrimônio público, mas zela também para o maior patrimônio que a gente pode ter, que é a vida, né? Então a gente deve ter uma homenagem aí, simples, mas é a forma que a gente achou ali na Câmara Municipal de estender aí o mérito a quem de direito, né? Muito bom. E é interessante você tocar nessa questão da pauta, porque muitas vezes as pessoas não entendem essa formulação. Não é? Sim. Uhum. E muitas vezes acontece isso, né? As sessões são quinzenais, isso Sim. quando não tem extraordinária, e às vezes o vereador protocola, mas tem que passar por comissões, tem todo um trâmite, Sim, às vezes não entra naquela sessão só na próxima. Sim. Devido à experiência, normalmente as nossas matérias são colocadas já na sequência. Mas pode acontecer sim, pode acontecer uma vista, pode acontecer realmente de não dar tempo, pode acontecer de às vezes o vereador pular um pouquinho do tempo, ele protocolar um pouquinho depois do horário, e aí essa matéria realmente já não vai para aquela sessão, ele vai para uma outra sessão, enfim. Mas seria interessante realmente que a população acompanhasse um pouco mais de perto, né? Acompanhasse, se não diretamente na sessão, mas acompanhasse junto ao seu vereador, junto ao vereador que ele tem mais acesso, aquele vereador que possa ter um diálogo mais próximo, para acompanhar realmente essas matérias, né? E aproveitando um gancho, o nosso site foi reformulado, o site da Câmara Municipal, né? Um belo trabalho da mesa diretora atual, né? Um abraço à composição da mesa na pessoa da vereadora Andresa, nosso presidente. Nós estamos com um site reformado, um site reformulado, um site um pouco mais claro e mais acessível, né? E é muito importante, Luciano, eu particularmente tenho uma facilidade grande com a tecnologia, pude perceber que a didática dele ficou bem melhor, né? Ficou bem melhor para as pessoas que talvez não tenham tamanho conhecimento de informática, de tecnologia. Ficou bem fácil você identificar o vereador, identificar as matérias que ele propõe, identificar, enfim... E aí eu quero fazer um gancho também. Depois desse novo concurso, nós conseguimos um assessor de imprensa lá, né? Graças ao bom Deus conseguimos isso, porque é uma luta minha, pessoal, deste vereador, de 3 anos. Eu fiquei 3 anos brigando com a mesa diretora, porque eu achava um absurdo nós não veicularmos nas nossas redes sociais as ações do Poder Legislativo, que são muitas, né? São várias ações que a gente está sempre aí levando uma comunicação mais direta com o nosso povo, porque, usando aquele jargão antigo, né, ali é a casa do povo e nós somos os legítimos representantes do povo. Então, eu acho justo que a gente tenha. Então, neste ano, nós já começamos, no início do ano, começamos a veicular algumas matérias, ainda de forma tímida, tá? Eu não vou me cansar de pedir, ainda que ela seja de forma tímida, mas eu tenho que parabenizar, foram as primeiras ações positivas nesse sentido. E a nossa população merece, né, essa informação. E hoje, tendo em vista que a rede social talvez seja aí um dos grandes levadores de informação ao nosso povo, nada mais justo que a gente possa pegar esse gancho e levar a informação para o nosso povo. A Maria do Carmo parabenizando pelo trabalho e pelas ações. Obrigado, Maria do Carmo. E colocando a questão específica aí, né? Olha, hoje a prefeitura tem uma ouvidoria, né? A população entra em contato direto. Existe um trabalho similar na Câmara? Ainda não.
mas imagino que a gente possa pensar com muito carinho nessa questão, sim, né? Apesar de que a Câmara, por si só, repetindo aquele jargão, a Casa do Povo, as pessoas têm, sim, mas muito mais do que franqueado, tem um fácil acesso aos vereadores, tem um fácil acesso, talvez a ouvidoria não seja tão necessário tanto quanto é na Prefeitura Municipal. Porque a Prefeitura nós temos ali um grau de funcionários públicos, né, um número excessivo de servidores públicos nas mais variadas ações diárias. Então, se justifica ter uma ouvidoria. Eu não acredito, essa é uma opinião pessoal, não acredito ser necessário, mas também não dispenso. Acho que é possível a gente debater e discutir o assunto, sim, mas... repito, a Câmara Municipal tem, assim, o maior prazer em receber os cidadãos, né? Nós, todos os dias, recebemos um número grande de cidadãos, né? Nos dias de sessão, recebemos a população de um modo bastante legal, às vezes com um número pequeno, mas sempre recebemos. Então, assim, a ouvidoria seria, talvez, um pouco, na minha visão, inócua, diante da ampla liberdade que as pessoas têm, o fácil acesso, porque nós todos estamos ali reunidos num espaço público só, ao passo que a Prefeitura, tendo a ouvidoria, ela tem vários espaços públicos que prestam vários serviços públicos, né? O que se justifica, então, a ouvidoria. Mas obrigado, Maria do Carmo, pela dica. Eu vou levar esse assunto para a mesa diretora. Quem sabe a gente não possa pensar aí num algo parecido, que não seja uma ouvidoria, mas um canal de comunicação direta aí com os nossos vereadores. Perfeito. Até porque, entre aspas, cada vereador é um ouvidor, não é? E tem a questão da população ter mais afinidade com Sou obrigado a concordar com você. Realmente, cada vereador é um ouvidor. É uma frase que se coloca nesse caso aí, realmente, com muita propriedade. Uhum. Também a respeito da questão, né, do trabalho da Câmara, o José Mário colocando uma questão interessante aqui, que é a seguinte... de público, né, nas sessões, ele coloca que acompanha há muito tempo a Câmara, né, e diz que já fez vários experimentos, né, viu quando as sessões eram à noite e tal, e pergunta justamente isso, né, da dificuldade ainda das pessoas participarem da rotina. A gente sente, nós, os vereadores, o Corpo Legislativo, nós sentimos muito, sim, a falta da participação, né? E aí, eu preciso fazer um adendo, porque quando nós temos uma pauta polêmica, aí a casa enche, né? E na verdade, não deveria ser assim, deveria ter uma participação em todos os assuntos, porque os outros assuntos, em não sendo polêmicos, mas são importantes. Muitas vezes estamos discutindo ali uma questão de orçamento, muitas vezes nós estamos discutindo outros assuntos relacionados à saúde, à educação, ao transporte, que são também muito importantes, porém não polêmicos. Mas seria interessante que a população participasse, seria importante que a população colocasse a sua opinião, manifestasse através do vereador que ele tem acesso, que ele tem um contato, né? Manifestasse nas redes... a sua opinião e participasse de um modo mais amplo, né? Eu vejo com um pouquinho de tristeza, assim como o José Mário. Obrigado, José Mário, pela participação. Mas eu acredito que a gente vai chegar a um tempo em que a população vai participar um pouco mais, sim. A gente está trabalhando para que isso aconteça. Eu, pelo menos, tenho tido uma retribuição bastante positiva da população, nas minhas redes sociais, nas ruas, quando eu estou, embora gostaria muito que essa participação fosse também nas sessões, mas de forma direta, pessoalmente falando, eu tenho tido uma participação popular muito grande. E é interessante a gente ver isso, né? Algumas pessoas já puseram na rotina a data, não é? E acompanham, olha, não pode estar presencialmente, mas está no trabalho lá ouvindo a transmissão, com o online acompanhando, né? E muitas vezes até interagindo. Isso. É uma pena que quase sempre são as mesmas pessoas, porque a gente já acostumou a vê-las, né, na rede social. Mas eu sou otimista, sou bastante otimista. Eu quero crer que nós vamos chegar num momento em que a população vai ter uma participação maior, vai se interessar mais por política, mesmo porque quem não se interessa por política acaba sendo governado por quem interessa. Então, a participação é importante, né? É importante, sim, é importante a sua participação com o vereador que você tenha. Não precisa necessariamente ser o vereador que você votou, porque muitas vezes pode acontecer de você ter votado num vereador que, infelizmente,
não obteve êxito na sua eleição, mas ele está no partido, ele tem acesso ao vereador que eventualmente foi eleito, eventualmente ele assume isso. Você pega o meu caso, por exemplo, em 3 anos eu afastei 3 vezes já, né? Eu afastei no primeiro ano, afastei no segundo, afastei no terceiro. Então, vereadores suplentes também assumiram. Então, é importante, ainda que o vereador não tenha sido eleito, mas você manter o contato com aquele vereador que você votou, manter contato com o vereador do partido em que você, daquela legenda em que você apoiou, enfim, ou manter em contato com o vereador do seu bairro, da sua classe social ali no seu grupo social, na associação que você participa. Enfim, é muito importante você estar próximo do vereador para que você realmente tenha acesso e mais fácil acesso à informação do que anda correndo na política municipal. Também, né, quando se pensa aqui da rotina aqui da Câmara, né, a gente estava falando isso, né, da participação, a Vânia, né, parabenizando aí pelo trabalho. Obrigado, e Vânia. Colocando justamente a respeito, muitas vezes, do conhecimento do trabalho do próprio vereador e até de quem são os vereadores, não é? A gente vê muitas vezes a população distante e, segundo a Vânia coloca aí, às vezes você pede para listar os vereadores, as pessoas não chegam nos 15. Pasme, mas eu já tive oportunidade de estar nessa situação. Eu já tive a oportunidade da pessoa estar assim, ó... Você não sabe quem são os vereadores da cidade, você não consegue falar com o vereador. E eu estava do lado. Eu estava do lado. Né? Aí me apresentei, falei, olha, eu sou vereador. A pessoa fica sem graça, por quê? Porque estava falando muitas vezes sem fundamento, sem conhecimento de causa. Estava falando meio que repetindo uma fala que ele deve ter ouvido em uma outra situação, né? Mas seria importante. Repetindo, nós temos um site atualizado com todas as fotos dos vereadores, com o trabalho legislativo de cada um. É importante que a pessoa perca lá 5 minutinhos, 10 minutinhos, entra no site da Câmara, vê quem são os seus vereadores, né? Para que realmente ela possa ter acesso, mais fácil acesso às informações legislativas, às informações políticas, às informações de tudo aquilo que a gestão pública está fazendo no município, né? Dos projetos que foram votados, enfim. A participação popular é muito importante, não tenho a menor dúvida disso. Muito bom. Eduardo aqui também parabenizando pelo trabalho. Obrigado, né? Eduardo. E colocando a respeito de uma cobrança específica que ele fala aqui, né, da taxa do lixo, né, que foi criada há alguns anos e que ele não vê nada muito efetivo de melhoria no setor. Olha, não é bem verdade, né? Porque a gente tem feito um trabalho, ainda que de forma tímida, mas a administração municipal tem feito. Exemplo disso é a atual ATT, que foi criada, que vai realmente desafogar um gargalo, um grande problema social que nós tínhamos, temos ainda, que é o descarte irregular de massa verde, descarte irregular do próprio lixo. Mas aí quando você fala de lixo, já é uma questão de responsabilidade mesmo, e responsabilidade social, porque o lixo, propriamente dito, nós temos coleta seletiva que passa dia sim, dia não, na porta da sua casa, né? Então, não se justifica esse lixo ser jogado a ermo, né? Então, nós temos sim tido algumas ações positivas nesse sentido. Repito, a ATT é uma delas. Eu tenho conversado muito com o prefeito Juninho, tá? Numa outra oportunidade que ele estiver aqui, ele poderá confirmar isso. Eu tenho conversado dioturnamente. Na última sexta-feira, eu tive com o prefeito Juninho falando exatamente sobre a coleta seletiva, falando sobre as cooperativas do município. Eu tenho uma matéria, inclusive, que foi votada, foi aprovada, questionando o poder público se não há a possibilidade de criarmos aí uma frente de trabalho para as coisas mais urgentes, né? Para aquilo que é mais urgente, até que se tenha realmente uma pontuação efetiva com relação às cooperativas, associações, etc. Então, assim, tem sido feito um trabalho, tá? Na semana passada eu tive uma reunião com o secretário do Meio Ambiente, Bocardo, né? Falamos muito sobre isso também. Então, ações estão sendo tomadas, ações estão sendo discutidas, tá? E eu quero crer, num curto espaço de tempo, que a gente tenha aí 100% da solução dessa questão da coleta seletiva no município. Seja a coleta dos resíduos sólidos, seja a coleta desse material que está sendo destinado para a ATT. Eu acho que passos importantes nós já demos, tá? Muito se precisa ser feito ainda. Seria tapar o sol com a peneira, eu dizer...
aqui, publicamente, que nós já resolvemos o problema do lixo em Batatais. Não, nós não resolvemos, mas demos passos importantes e medidas, como diria no filme do Poderoso Chefão, medidas estão sendo tomadas, né? Estão sendo tomadas medidas. Os vereadores, eu, de um modo muito particular, tenho falado diuturnamente com o prefeito Juninho, com o secretário do Meio Ambiente e com as demais autoridades também que compõem o poder público, para que a gente possa realmente conseguir, a médio e longo prazo, aí, sanar esse problema que veio com a criação da taxa do lixo e também agora vem com algumas medidas, como, por exemplo, a ATT e outras medidas que estão sendo tomadas também nesse sentido. Muito bom. Reforçando aí, né? Próxima sessão da Câmara, quando? 6 de fevereiro, terça-feira. Lembrando, né? Deixando para lembrar a nossa população, é sempre na terça-feira, a primeira semana e a terceira semana, exceto quando acontece feriado nesses dias, que aí sim a gente alterna para o dia útil seguinte. Mas normalmente é na primeira semana e na terceira semana de cada mês, sempre às terças-feiras, às 14 horas, com transmissão ao vivo pelo YouTube, né? Mas seria muito legal que a gente começasse ao longo dos tempos aí, pelos próximos dias, pelas próximas sessões, ver a nossa casa com um pouco mais de gente, discutindo, pessoas usando a palavra livre para poder levar alguns problemas da sociedade, né? Falar diretamente com nós, vereadores. Às vezes a gente acaba nem ficando muito no gabinete, né? No nosso gabinete, por quê? Porque a gente acaba indo para a rua, para conversar com as pessoas. Eu tenho tido o cuidado de muitas vezes acompanhar minha esposa no mercado, acompanhar minha esposa em alguma ação comum do dia a dia, justamente para poder estar mesmo mais próximo da população, já que, né, a população tem a sua dificuldade e a gente entende, devido à questão de horário, devido à questão de ser um horário comercial, um horário que muitas vezes a pessoa está trabalhando. Então, devido a essa peculiaridade de tempo, né, eu tenho tentado, muitas vezes, usado um serviço cotidiano para poder estar perto da população e estar ouvindo aí alguma demanda e trazendo aí uma possível solução, ou pelo menos buscando alguma possível solução nesse sentido. Muito bom. Vereador, gratidão pela participação conosco. Fica sempre o convite aqui para dialogar com a comunidade. Sou eu que agradeço. Eu tenho aqui que deixar um abraço fraterno à nossa população, uma população que é até difícil de explicar tamanho carinho que a gente tem por esse povo. O povo de Batatais é um povo acolhedor, um povo fantástico, um povo trabalhador, um povo que muitas vezes briga com razão, né? Para aquilo que acredita, para aquilo que busca, para os seus direitos. E nós, vereadores, não só o Paulo que está aqui falando com vocês, mas todos os 15 vereadores, nós estamos realmente à disposição da nossa população. A nossa intenção realmente é somar com o poder executivo, né? No sentido de levar realmente os melhores cuidados para o nosso povo, né? O nosso povo merece, o nosso povo precisa, o nosso povo é um povo carente, né? De carinho, e esse carinho a gente precisa realmente levar através de ações positivas, ações que a política possa realmente ser feita de forma inteligente, de forma consciente, né? Dando realmente a atenção que o nosso cidadão precisa e cumprindo a função principal do Estado, né? Que é zelar para o bem-estar do nosso cidadão. Então, ficamos à disposição e eu quero aqui agradecer a oportunidade, Luciano, um fraterno abraço também a todos aqui dessa casa que nos atende com muito carinho. Vez ou outra a gente está aí nas inaugurações, expedições de ordem de serviço, a TV Educadora está sempre lá, abrindo um espaço para a gente levar a boa informação para o nosso povo. Muito obrigado.